Esse é o exercício 39 da lista 2, a gente ainda está no tema dos loops e trabalhando com séries especificamente. Esse programa ele pede para ler o número real x do teclado e determinar e imprimir o somatório. Então tem que calcular e imprimir, não é para imprimir cada termo do somatório não, para imprimir só o somatório. Veja só, o valor de x que o usuário informa, que é um número real, ele é usado para calcular cada termo da série. Não é igual ao exercício anterior, onde n representava a quantidade de elementos da série que eu tinha que calcular. Aqui ele já quer 20 primeiros termos da série. Então, a quantidade de vezes que vai rodar a gente já sabe, são 20 vezes. E os valores que vão ser calculados são em funções daquilo que o usuário digitar. Então, vamos fazer esse programa. Primeira coisa, eu vou ter que ter o input do x. X recebe o input... entre com valor real para x. Ok, vou aumentar essa janela um pouco aqui. Tá, entre com valor real para x. Bem, então, existe alguma limitação? X tem que ter um dado valor? Não tem, então eu já posso tentar fazer o somatório. O s, que vai ser do somatório, começa com 0 e já pode começar o for. Opa. Já pode começar o for com o i. Agora o i vai variar de quanto? O i vai variar de 1 até 20, porque é para usar os 20 primeiros termos da série. Eu preciso dos 20. Quando ele rodar a primeira vez, ele vai estar pegando esse elemento da série. Depois ele pega esse, depois ele pega esse, e assim por diante. Tem um detalhe importante aqui que é o seguinte, olha, se eu tiver uma posição ímpar, ele soma de fato. Se eu tiver uma posição par, por exemplo, isso aqui é a posição 2, aí ele subtrai. Ele já não soma mais, ele subtrai. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se a posição que eu estou e quem que coordena a posição é o i, se ela é par ou ímpar. Se ela for par é para fazer uma coisa, se ela for ímpar é para fazer outra. Como que eu faço esse teste do se é par ou ímpar? Eu vejo se o módulo de i por 2 dá igual a 0. Por quê? Eu estou testando se o resto da divisão de i por 2 dá 0. Ou seja, se eu estiver na posição ímpar, não vai dar. Se eu estiver na posição par, vai dar 0 sim. Porque dividindo aquele número par por 2, dá resto 0. Tá? Então, é para fazer uma coisa e se não é para fazer outra. Então, vamos lá. O que é para fazer se eu estiver numa posição ímpar? Aliás, uma posição par aqui, ó. É para somar negativamente. Então, eu vou fazer o S, receber o S. Veja que o S é um somatório, então ele sempre tem que receber o valor que já existia nele. Então, S recebe S. Se ele for igual a 0, eu estou em posição par. Posição par é para decrementar, tá vendo? É para subtrair. Então, S menos o quê? O valor de x, que foi informado lá em cima, dividido pelo quê? Fatorial de quem? Aqui já depende da posição, sendo que aqui ele deveria começar em 0 para o x. Né? Não é para dividir x por 0. Eu poderia, inclusive, então fazer o primeiro termo da série, eu vou fazer ele fora, esse somatório do x. Por que eu vou fazer ele fora? Porque eu não poderia dividir ele por 0. Então não poderia colocar o i começando em 0, porque chegaria aqui e ele ia dividir alguma coisa por 0. Né? Apesar de que poderia ser o fatorial de 0. Vamos ver se ele faz o fatorial de 0? Existe uma função chamada factorial. Você passa para ela um número e ele te dá o fatorial daquele número. Tá vendo? Opa. 5, por exemplo. Vamos ver o de 0, o que ele me dá? Ele dá uma resposta, deu 1. Então vai funcionar quando eu fizer x dividido pelo fatorial de 0, porque vai dar x. Então não preciso fazer o que eu tinha planejado. Eu vou simplesmente fazer o S menos, no caso menos porque eu estou numa posição par, menos o quê? O fatorial de... agora em função do i, tá vendo? Na primeira vez que ele rodar, é o fatorial do i que começou. Ele vai ter que começar em 0.
0, e aqui ele vai ter que ir então até 19 para ter 20 elementos, né? Os 20 primeiros termos. Começando ele em 0, olha, ele vai fazer primeiro o x, porque ele vai fazer o fatorial de 0. Mas eu preciso de colocar o i aqui, porque ele é que é o iterador e vai mudando de valor. No primeiro momento ele vale 0. Qual é o que vai acontecer aqui no else? Então, copiando para cá, a única diferença aqui vai ser um mais. Só isso. Então acabou o programa. Vamos fazer uma revisão dele aqui. Vamos ver qual é a lógica dele aqui direito novamente. Primeiro eu peço o valor de x para o usuário. Esse valor nunca é modificado, não é? Porque ele é usado em todos os componentes aqui, ó, o x. Aí eu faço o somatório receber 0, eu inicializo a variável que vai ser a somatória. Aí começa o for. O for ele vai começar em 0, por quê? Porque o que está sendo observado nessa série aqui, ó, é que o primeiro elemento 0 dela, aliás, é o x dividido pelo fatorial de 0. Porque o fatorial de 0 é 1, então dá x. Aí depois tem o decremento do x, mesmo x, dividido agora por o fatorial de 1. Depois vai ser o fatorial de 2, de 3. Então, o i vai ser necessário para controlar o fatorial, né? E ele começou em 0 por esse motivo. Então, veja só. Quando eu estiver numa posição, por exemplo, a posição 0, ela na verdade significa, eu coloquei 0, né? Mas na verdade significa que eu não estou no elemento número 0, eu estou no primeiro elemento. Então acho que eu vou fazer diferente, ó. Vou fazer 1 e 20. E aqui, na hora de calcular o fatorial, fazer o fatorial daquele número, eu vou colocar fatorial de i menos 1. Porque é assim que a fórmula começa aqui em cima, que é o fatorial de 0. Eu estou na posição 1, mas é o fatorial de 0. Então o i está controlando as posições certinhas. Tá? As posições certas. Primeiro a posição 1, depois a posição 2, depois a posição 3. Só que na hora de eu calcular esse fatorial aqui, ó, aqui é o fatorial da posição menos 1, é o fatorial de 0. Aí aqui é o fatorial de 1, mas eu já estou na posição 2. Aqui é o fatorial de 2, mas eu já estou na posição 3. Por isso que eu tenho que fazer aqui, ó, a posição menos 1. Eu quero o fatorial do número antecessor. Então, a diferença eu tive que fazer o if para verificar se ele era um número ímpar ou uma posição ímpar ou uma posição par, porque a posição ímpar ele faz o somatório, o incremento, né, e na solução par ele faz o decremento. Então essa foi a lógica de programação. Eu vou rodar esse programa, entre com o valor real para x, vamos colocar assim, 5. Opa, esqueci de imprimir, né? Faltou imprimir, aí não adianta. Então vamos, printf, s igual %g, ponto final, barra n. Vamos ver se ele vai agora. Entre com o valor de x, vou colocar 5 de novo. Opa, deu algum problema aqui na linha 4. Linha 4, não, linha 4 da função, mas ele deu um problema no printf. Então vamos lá. Depois do end, linha 18, printf, opa, claro, faltou colocar o que eu estou imprimindo, é o S. Vamos lá rodar de novo, 5, pronto, o somatório deu 1.8394. Não tem certeza se está certo não, mas podem confiar que está certo, tá bom? Não vai ter erro não. Então esse foi o exercício 39 da lista 2, onde a gente precisava calcular um somatório que cada elemento dele poderia mudar o sinal de acordo com a posição dele, posição par ou ímpar, por isso me exigiu um if dentro do for, né, e o cálculo do somatório diferente para cada posição. Então é isso, valeu.